E aí, galera, beleza? Como vocês estão? Tudo bem? Aqui tá tudo tranquilo. Vamos aqui a mais um momento assíncrono, tá? Então, vamos hoje analisar a tensão elétrica, tá? Também conhecida como voltagem e também conhecida como diferença de potencial, DDP. Então, tudo isso é uma forma de definir o que a gente vai analisar na aula de hoje. Isso faz parte lá do nosso capítulo 15, que é o capítulo sobre eletrodinâmica e vai estar aí específico através do tópico tensão elétrica, né? Eletrodinâmica que a gente já começou a estudar, vendo corrente elétrica na nossa última aula, e hoje vamos dar uma olhadinha aí nessa tensão elétrica. Só para lembrar, a corrente elétrica, ela está relacionada aos elétrons livres do condutor, né? Lembra? Então, se a gente tem um condutor, um condutor de metal, em que a gente não tem ele ligado em nada, a gente tem que os elétrons se movimentam como a gente pode ver aí, de maneira desordenada, né? Um elétron para cada lado, pula de um átomo para o outro, como eles bem entendem, né? Porém, se a gente ligar um gerador nesse sistema, esse gerador vai fazer com que esses elétrons se movimentem de maneira ordenadamente. Como? Ó, um lado positivo, o outro lado negativo. Isso faz com que a corrente elétrica vá de um lado para o outro. Sim, professor, mas o que é que faz isso acontecer? O que é que faz o elétron se movimentar ordenadamente de um lado para o outro? É a diferença de potencial. É exatamente esse lado ficar mais positivo e o outro lado ficar mais negativo que faz com que os elétrons sejam repulsados pelo lado negativo e atraídos pelo lado positivo. E aí muita gente nas nossas aulas perguntou, professor, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente deixa um lado muito negativo e um lado muito positivo? A gente utiliza geradores, como está aqui, ó. Caso seja ligado um gerador, o gerador, ele pode ser uma pilha, pode ser a tomada, né, que seria a energia elétrica da nossa casa, pode ser uma bateria. Então, ele vai fornecer esses dois polos, essa parte positiva e essa parte negativa, como a gente vai ver mais à frente. E aí, quando é criado essas duas partes, né, no circuito, isso a gente chama de diferença de potencial. A gente chama de tensão elétrica ou de voltagem, tá? Então, a tensão elétrica, a diferença de potencial, é a força que impulsiona o movimento dos elétrons. Então, é a partir da tensão elétrica que a gente tem a corrente elétrica. Então, essa diferença de um lado ficar positivo e o outro lado ficar negativo vai fazer com que os elétrons se movimentem ordenadamente para o lado positivo. E essa movimentação é a corrente elétrica. Então, a força que ocasiona a corrente elétrica é a tensão elétrica que a gente vai medir em volts. Mais à frente a gente vai ver que essa tensão ela vai ser representada pela letra U e vai ser medida em volts. Por isso que a gente diz voltagens, né? Que está aí como uma homenagem ao estudioso Alexandre Volta, né? Que fez a pilha e tudo mais. Beleza. Então, esses geradores têm dois exemplos principais. Para a gente, pilhas e baterias e a tomada, que é os que normalmente a gente utiliza. Então, por exemplo, uma pilha. Como vocês viram no nosso momento ciclo da semana passada, a pilha possui um lado positivo e um lado negativo. Esse lado positivo significa ó, que ele tem muitos íons positivos. E o outro lado, o lado negativo, é esse em que mostra que ele tem muitos íons negativos. E aí, o que é que a pilha vai fazer? Ela vai impulsionar esses elétrons que estão livres aqui no nosso circuito, no nosso condutor, a se movimentar do lado negativo para o lado positivo, tá? Então, o sentido da movimentação dos elétrons é esse: sai do lado negativo e vai para o lado positivo, que é o que a gente chama de sentido real. Mas daqui a pouco a gente dá uma discutida nessa ideia de sentido real e sentido convencional. Então, o lado da pilha vai ser um polo positivo e o lado da pilha vai ser um polo negativo, ó. Positivo, negativo. Aqui, ó, um positivo é esse, o negativo é o do outro lado, tá? Então, um outro exemplo
que no caso liga, ou seja, fornece essa tensão elétrica é a tomada, né? A gente sabe que o gerador elétrico é a usina hidrelétrica, que vai gerar energia e que vai transmitir essa energia através dos postes até chegar na nossa tomada. Mas na nossa tomada é ali que a gente passa, ou seja, é um ponto de conexão entre o gerador e nosso equipamento. Não quer dizer que a tomada que gera energia, a tomada só conecta o nosso equipamento à energia que foi gerada lá na usina hidrelétrica, tá? E aí, esses novos tipos de tomada possuem 3 pinos. Um pino vai ter um potencial positivo, que é o da esquerda, normalmente. O do meio é o potencial nulo, que é o fio terra, o aterramento. E o da direita é o potencial positivo, ou negativo, que é o fio fase, tá? Então, positivo, nulo e negativo. Isso vai fazer com que os elétrons eles saiam do negativo, passe no circuito que você ligou no equipamento, né? E volte pelo positivo. Essa movimentação, que é o que a gente chama de corrente elétrica, é gerada pela tensão, que é essa força causada aí na movimentação desses elétrons, beleza? Aí tem essa história dessa movimentação. O que é que acontece? O estudo da eletricidade foi feito na época do positivismo. Com certeza vocês já devem ter estudado positivismo em história ou em literatura e saber que naquela época a gente tinha a tendência de colocar tudo de maneira mais positiva. E isso fez com que as pessoas desenvolvessem o estudo da corrente elétrica, dizendo que a corrente elétrica saía do polo positivo da bateria para o polo negativo, que não é o certo. Por quê? Porque quem se movimenta é o elétron. Então, se é o elétron que se movimenta, então o elétron sai do lado negativo e vai para o lado positivo, que é essas setinhas verdes aqui que a gente está vendo. Mas se convencionou dizer que a corrente elétrica saía do polo positivo e ia para o polo negativo. E aí ficou esses dois sentidos. Para diferenciar, quando você fala sentido da corrente, você usa o sentido convencional da corrente, sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Quando você fala em movimento do elétron, o sentido do movimento dos elétrons é sair do polo negativo e ir para o polo positivo. Esse é o sentido real da corrente elétrica, tá? Causada aí por essa diferença de potencial, ou seja, por essa tensão da bateria, dos polos da bateria, certo? E aí, para finalizar, a gente fica aí com um memezinho que eu fiz, que tudo na sua vida siga o sentido real da corrente elétrica. Saia do negativo e vá para o positivo. Beleza? Então espero que vocês fiquem bem. Até nosso momento assíncrono. Valeu, falou, fui.